do mundo geral, ele era um portador de confiança do Dr. Zé Dirceu. Outro acusado aqui, o senhor conheceu Júlio César dos Santos? Não conheci. Ou acho que não conheci, mas que eu posso garantir ao senhor que não foi uma peça que participou em nenhuma reunião sobre pagamentos ou coisas similares. O senhor conheceu esse Fernando Antônio Guimarães Ornô de Moura? Sim, conheci. Tratou esses assuntos de propinas, vantagens com ele? Na verdade, eu tratei um assunto com o Fernando, que foi logo no início. O Fernando foi uma pessoa que participou no início do primeiro governo Lula, onde o Dr. Zé Dirceu era chefe da Casa Civil. Ele se dizia muito amigo do Dr. Zé Dirceu, amigo de infância. E uma pessoa que haviam várias histórias no mercado, que ele que indicou o Dr. Duque, que ele seria um porta-voz no acompanhamento dos assuntos do PT dentro da Petrobras. Porém, como veio logo em seguida o assunto do mensalão, o período que eu conheci o Fernando Moura foi muito pequeno. E nesse período, a única operação que eu fiz com ele foi uma operação onde eu representava a Camargo Correia, né, e de um contrato da Repar, eu tinha que pagá-lo $750 mil. O que o Fernando me explicou é que eram 375 mil para ele, e aí me ficou uma dúvida, se eram 375 mil para o Dr. Zé Dirceu ou para o partido PT. E ele se encarregou de receber esses $750 mil, que foi pago no período de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008. E o senhor pagou ele como? Sempre em moeda americana. Aqui no Brasil ou lá fora? Aqui no Brasil. Ele parece que teve um tempo no exterior, ele estava aqui para receber esses valores? Quando ele não estava, vinha o Milton, foi algumas vezes, e algumas vezes foi também, se não me engano, o Roberto Marques também foi. E nesse caso do Fernando Moura, houve também uma solicitação dos agentes da Petrobras para que o senhor pagasse a ele? Não me recordo. Não me recordo. O meu assunto da Petrobras, eu já declarei outras vezes, eu nunca usei intermediário nenhuma vez que eu já era um intermediário, né, entre as empresas e a Petrobras. Então eu nunca usei intermediário, eu conversava diretamente com o Dr. Duque, o Barusco, o Paulo Roberto, e eles então indicavam, no caso do Paulo Roberto e o Sérgio, e assim a cada operação tinha-se uma... Deixa eu ver se eu entendi também. Todos esses pagamentos que o senhor fez, por exemplo, para o Fernando Moura ou para o José Dirceu, eram abatidos dos valores que o senhor iria pagar a Renato Duque ou Pedro Barusco? Perfeitamente. Ou era um percentual a mais? Não. Os valores que iam pagar a Barusco e a Duque. Então a propina era para eles, mas era direcionada para essas outras pessoas a pedido deles, é isso? Com autorização deles, ou com a ciência deles. O senhor também fez pagamentos dessa espécie ao senhor João Vacari Neto? Não. Chegou a conhecer o senhor? Conheci, quem me apresentou foi o Dr. Delúbio Soares, que era o primeiro tesoureiro do PT na época Lula. Como saiu também rapidamente, não fiz nenhuma operação com o Delúbio, mas quando ele saiu, ele me apresentou o João Vacari, né? E o João Vacari, só para dividir, aquilo que era da Twin Engineering, né, eu já declarei, eu fazia um pagamento à área de serviço, engenharia, e a área de engenharia se incumbia de fazer esse acerto com o partido. Então, eu não tinha um contato com o Vacari operação por operação.
Nas empresas onde eu representei, Camargo Correia, Cetal Óleo e Gás e UTC, eles tinham contato direto com o seu João Vacari, com o PT, e era um entendimento que não passava por mim. Não era de minha responsabilidade. Agora, fiz doações ao PT por solicitação do seu João Vacari, que era um cobrador a cada eleição que acontecia, seja ela municipal ou federal, ele estava na porta, se precisa contribuir, estamos esperando contribuição de você, está contribuindo pouco, estou contribuindo naquilo que é possível, né? Mas essas contribuições estavam relacionadas àqueles pagamentos, ou melhor, as propinas acertadas? Perdão, excelência. Não estavam. Não estavam. E o senhor mencionou que, apesar do senhor não lidar diretamente desses repasses ao PT, mas o senhor tinha conhecimento na época que havia esses repasses? Tinha conhecimento. Tinha conhecimento em decorrência do quê? Do mercado. Que ele dito? Mercado. Mas o senhor chegou a tratar diretamente com o senhor João Vacari desse assunto, ainda que o senhor não tenha feito repasse? Não, conforme eu expliquei ao senhor, no meu caso não houve necessidade. Em alguns casos eu pagava a engenharia que pagava ele, né? E nos outros casos as empresas pagavam a ele diretamente. O senhor chegou a intermediar pagamentos para a empresa Engevix? Não. Duas empresas que, embora não seja aqui objeto desse processo, é uma referência a elas, Hope e Personal. Sobre a Hope, eu tive uma intervenção, diria, pessoal minha. O que houve, excelência? A Hope tinha, acho que Hope e Personal, não sei se é a mesma coisa, enfim, eu conheço o Júnior e um outro diretor que chama-se Marcelo, que eu identifico como Hope, não sei se Personal é a mesma coisa. Mas o que houve? Essas empresas já tinham um contrato com a Petrobras. Né? Com o advento do mensalão, a estrutura que acompanhava os assuntos dentro da diretoria de engenharia, basicamente Fernando Moura, que acompanhava, que fazia esse follow-up com essas empresas, sumiram. E um belo dia me ligou o Júnior, um dos sócios da Hope, dizendo: Júlio, eu estou com um problema, posso ir conversar com você? Depois não. E ele então foi ao escritório e me disse o seguinte: Júlio, eu estou com um grande problema, não tenho com quem falar, porque eu falava com o Fernando, e o Fernando está no exterior, não sei quando vai voltar, que é o seguinte: eu tenho um contrato, é um contrato guarda-chuva, mas que eu, para faturar, preciso de uma ordem de serviço da Petrobras. E o que acontece? A Petrobras está privilegiando o meu concorrente, usando homem-hora de outros contratos, e não está utilizando o meu contrato. Eu sei que você é muito amigo do Dr. Duque. Eu falei: amigo não, eu conheço o Dr. Duque, mas o que você quer? Não, eu queria que você pudesse resolver isso para mim. Bom, eu posso fazer é conversar com o Dr. Duque, explicar a situação. Realmente fui lá, expliquei ao Duque. Ele falou: Júlio, deixa eu verificar. Depois disso voltou a me chamar e disse: olha, Júlio, realmente verifiquei. E realmente estava havendo uma desproporcionalidade na utilização dos contratos. Pedi para corrigir, pode avisar a Hope que nós vamos começar a demandar o contrato dele. E isso realmente aconteceu. O Júnior e o Marcelo ficaram extremamente agradecidos a mim por essa intervenção, e me pagaram coisa de R$800 mil em vários pagamentos por essa minha intervenção num momento delicado que eles estavam e não sabiam como mexer na engrenagem. Essa foi minha participação. Não houve nenhuma coisa formal, não houve contrato, não houve nem pagamentos bancários, nada disso. Eu recebi em cash
e liquidou o meu relacionamento com a Ruby. O senhor não repassou valores dessa empresa para os agentes da Petrobras? Não repassei, até para dizer a verdade, ofereci, mas olha, não precisa, porque nós já temos o nosso canal disso com o Fernando. O Fernando, na volta dele, vai retomar esse assunto e deixa que nós acertamos isso com o Fernando. E o senhor não teve outros episódios de envolvimento com essas duas empresas? Não, mais nenhum. A denúncia na Folha 162 se reporta uma aquisição de uma aeronave. Segundo a denúncia, teria sido adquirida pelo Sr. Milton, a parte era do José Dirceu, que é uma aeronave, um Cessna Aircraft PT-XIB em 2011. O senhor pode me esclarecer esse assunto? Pois não. Isso é um assunto que eu acho curioso, porque, na verdade, o que aconteceu é que eu vendi, como queria fazer, para qualquer pessoa, uma parte do avião, porque não havia necessidade de eu ter 100% desse avião, pela quantidade de horas que eu voava. Então, eu estava procurando um sócio para o avião, quando o Milton apareceu dizendo que a Engevix tinha interesse de comprar também uma parte de avião, porque já tinha um avião, mas que era utilizado pela área de energia da Engevix e a área de óleo e gás, principalmente com a compra do estaleiro em Rio Grande, precisava de uma aeronave para se locomover. Então, eu, na verdade, vendi uma parte desse avião, e o senhor verificar, esse contrato de venda para a Engevix, ela aconteceu em 7 de julho de 2011. Certo. Se o senhor pegar a tabela, que eu no final vou lhe entregar, o senhor vai verificar que os últimos voos do ministro, do ex-ministro, foram em junho de 2011, nessa aeronave. Por quê? Porque se ele tivesse me dito que a aeronave era para o doutor José Dirceu, eu não teria vendido. Porque isso já está me causando inúmeros problemas. Porque toda vez que o doutor José Dirceu entrava no avião, aparecia o prefixo do avião, doutor José Dirceu usando o avião fretado, andando de jatinho para baixo, para cima. Aquilo deu uma visualidade no avião. Inclusive, a aeronave perdeu o seu preço de mercado, porque ficou rotulada como um avião do José Dirceu. Então, eu nunca teria vendido essa aeronave se soubesse que era para o doutor José Dirceu. Mas o que aconteceu? Isso agora é uma leitura minha. Só um conhecimento. Essa aeronave era integralmente sua antes dessa venda? Era. Integralmente. Integralmente, começou eu comprando, inclusive entreguei ao Ministério Público toda a evolução. Eu comprei 1/3, depois, na hora de voar, verificamos que tinha inúmeros débitos junto à TAM, precisei pagar, então aumentei minha participação, até que não houve outra chance, acabei ficando com uma aeronave. A outra eu comprei porque a primeira eu não conseguia voar, porque estava sempre demandada. Então comprei uma segunda que era pequenininha, 1/3, e que acabei ficando. Então acabei ficando com 2 aviões. Bom, então o que acontece é o seguinte, a minha leitura disso é o seguinte, inclusive eu depois conversei com o doutor Gerson Almada. Falei, Gerson, você foi lá, comprou o avião, me pagou, e depois, uma semana depois, você me devolveu, disse que estava aberta a operação. O que é isso? Né? Eu disse, Júlio, se me desculpe, mas foi para a reunião de diretoria da Engevix e a diretoria não aprovou. Então, a minha leitura é o seguinte, que o Milton comprou um avião pela Engevix e me cobrou com o nome do Dr. José Dirceu a devolução do valor que ele tinha pago.
Possivelmente, pode ser até que no sentido de acelerar a operação, tenha pago esse avião com recursos do doutor Zé Dirceu, que estavam com ele, Milton, e que no momento que a operação com a Engevix não deu certo, ele se viu problema com o doutor Zé Dirceu no acerto de contas. Então, na verdade, para mim, eu vendi a aeronave para a Engevix. Eu nunca vendi nenhuma aeronave para o doutor Zé Dirceu e nunca o doutor Zé Dirceu foi meu sócio em nenhuma aeronave. Certo. E qual foi o motivo que o senhor Milton lhe repassou para cancelamento da venda? Dizendo que o Engevix não queria mais, que não tinha passado na reunião do conselho da Engevix, o Engevix não tinha aprovado a compra de mais uma aeronave. Mas antes disso eles já tinham feito a transferência dos valores? Eles fizeram um pagamento, o Milton fez pela Jamp, a empresa dele, fez um pagamento à nossa empresa, e depois que ele avisou que a operação estava cancelada, falei, bom, agora vamos fazer um cronograma para mim devolver isso, porque eu tinha já um pretendendo um avião. Você veio, sustou a minha operação, agora você espera um pouco para receber esse valor. E o senhor devolveu esses valores? Sim, foi devolvido, inclusive me parece que é uma declaração que eu devolvi a menos. Eu só quero citar que o nosso era um valor com referência em dólar, e o mesmo dólar que eu recebi, o mesmo dólar eu devolvi. Pode ser que em reais isso tenha surgido uma diferença. Consta aqui uma informação no processo, que o senhor teria feito repasses para a Jamp, pelas empresas Piemonte, Treviso e Avante, é isso? Pode ser. Então o senhor Milton nunca lhe disse que essa aquisição era para o senhor Zé Dirceu? Não, ele depois me cobrou, dizendo que o Zé Dirceu estava cobrando a ele a devolução do dinheiro. Mas e como que isso conciliava com a questão do cancelamento da aquisição pela Engevix? É por isso que ficou uma história confusa, doutor, porque na hora de comprar ele se apresentou como Engevix. Na hora de devolver o dinheiro, ele disse o seguinte, que ele tinha usado o recurso do doutor Zé Dirceu e precisava devolver ao doutor Zé Dirceu. E o doutor Zé Dirceu estava cobrando e ele não tinha dinheiro para devolver. Então, me forçando a devolver esse dinheiro que ele havia adiantado da maneira mais rápida possível. E se o pagamento era da Engevix, não tinha que ter, se a compra no interesse da Engevix, não teria que ter o aporte pela Engevix na sua empresa? Sim, no sentido de acelerar a operação, ele fez um pagamento pela Jamp até que a Engevix fizesse os trâmites internos e regularizasse a operação. O senhor chegou a conversar com o senhor José Dirceu sobre esse assunto? Não. Quando o senhor fez o acordo de colaboração, prestou seus depoimentos iniciais, o senhor não revelou esses fatos dos pagamentos aí ao senhor José Dirceu. O senhor pode me esclarecer o motivo? Sim, excelência. Eu acho que dois motivos. O primeiro é que quando nós quando eu fiz a colaboração, nós fomos dentro de uma linha de colaboração. Não obstante, isso é muito claro para mim, que eu deveria apresentar todos os fatos que eram de meu conhecimento. Porém, nós fomos dentro de uma linha que não passava do doutor Zé Dirceu. A segunda coisa, que talvez erradamente eu tenha pensado, é que o capítulo Zé Dirceu, na verdade, não era um capítulo Zé Dirceu, era um capítulo de Renato Duque. Porque a operação eu fiz com ele. Eu não fiz uma operação com o doutor Zé Dirceu. O doutor Zé Dirceu não me pediu isso. Quem me solicitou fazer essa operação foi o doutor Renato Duque, nas duas situações. A primeira, no caso desses 4 milhões, e depois no caso da Apollo. Então foi esse foi o motivo, e depois, num interrogatório que o senhor presidiu, entrou o assunto Zé Dirceu, e eu esclareci
esse ponto ao senhor, acredito que da mesma maneira como estou fazendo hoje. Sim. Na verdade não tem justificativa, viu, senhor Júlio, do senhor ter omitido isso lá atrás. Mas é oportuno perguntar ao senhor o motivo, o senhor dá a explicação e tal, mas realmente não existe justificativa. Eu passo ao Ministério Público. Excelência, Ministério Público, dá-se por satisfeito por vossas perguntas. Na sede de acusação. Os defensores na mesa. Sim. Eu quero. Posso mudar também, senhor? Tudo ali. Não, agora já resolveu, ó. Ah, foi? Obrigado. Boa tarde pela defesa de José Dirceu e Luiz Eduardo. Odel Antum. Boa tarde, senhor Júlio. Boa tarde. O senhor esclareceu algumas questões importantes com relação à aeronave. Eu só queria que ficasse um pouquinho mais claro qual aeronave o senhor está se referindo em cada momento. Então, o senhor falou no final que eram 2 aeronaves. O senhor pode dizer quais eram os modelos e os prefixos de cada aeronave que o senhor se referiu? Pois não. Eu, aliás, já me referi. Uma delas era o modelo Citation Excel, de prefixo Chibi, e o outro, um Citation Mustang, de prefixo EVG. Tá certo. Essa que o senhor disse, que o senhor Milton estava comprando, em princípio, em nome da Engevix, depois, quando pediu a devolução do dinheiro, usou o nome do Zé Dirceu. Essa é a Excel ou é a Mustang? É Excel. Excel. Quando o senhor adquiriu essa aeronave, o senhor adquiriu inicialmente 1/3 dela, é isso? Adquiriu 1/3 dela. E quem tinha os outros 2/3 dela nessa fase? Tinha uma pessoa de uma empresa chamada-se Beidum. Quem comandou toda essa operação foi o Dr. Rui Aquino, que era presidente da TAM, e que me foi apresentado pelo Dr. Zé Dirceu. Uma empresa Beidum. E, se não me engano, tinha uma outra empresa que pertencia ao senhor Marcos Guerra, que eu nunca conheci, mas tinha o outro 1/3 da... Então eram 2/3 do Beidum e 1/3 desse Marcos Guerra. Entendi. E depois, em algum momento, o senhor adquiriu a totalidade dessa aeronave? Sim. O senhor lembra mais ou menos quanto tempo depois? Está aqui, compra 19/11/2009 da Beidum, 11/3/2010 o registro da aquisição de 1/3 da aeronave, em 22/12/2010, 22/12/2010, aquisição 100% da aeronave. Certo. Então, em 2012, o senhor adquiriu 100% da aeronave. E quando 2010, desculpa. E quando o senhor Milton lhe propôs essa operação de compra de parte da aeronave, o senhor se lembra o ano? Tem. Foi dia 7 de julho de 2011. Julho de 2011. Muito obrigado. O senhor, pelo que o senhor concluiu no final do depoimento do senhor com relação à aeronave, pode-se dizer, então, que o senhor Milton usou o nome do senhor Zé Dirceu para reaver esse pagamento de forma acelerada, é isso? Essa é a minha conclusão. Okay. Com relação aos jantares que o senhor se referiu também, o senhor chegou a falar que o Zé pedia ao senhor para chamar pessoas da Petrobras para esses jantares. E às vezes a recíproca era verdadeira também, doutor. Às vezes o doutor Duque me pedia que ele ia a São Paulo e seria possível promover um jantar com o ministro, que ele teria, com o doutor Zé Dirceu, porque ele tinha
alguns assuntos a tratar com ele. Entendi. Então havia pedidos tanto do senhor do Zé Dirceu para marcar jantares em que participavam Duque e Barusco, como a recíproca também era verdadeira, Duque também pedia para marcar jantares que participava Zé Dirceu, é isso? É correto. O senhor falou que eram tratados assuntos de interesse geral da Petrobras. O senhor sabe dizer se o senhor Zé Dirceu, em algum momento, perguntava sobre a situação econômica da empresa? O que ele pedia exatamente? O que ele perguntava exatamente? Perguntava de estratégia internacional, dos projetos em si, das refinarias, dos financiamentos, enfim, eram conversas gerais. Algumas vezes, diria poucas vezes, me foi pedido que os dois gostariam, e aí nesse caso nem o Barusco e nem eu participamos, de alguma conversa entre o Dr. Duque e o Dr. Zé Dirceu. Entendi. Como também, Excelência, se eu me permitir, Sim. Houve um fato que eu gostaria de deixar registrado, uma vez que a Camargo Corrêa, através do seu vice-presidente, Dr. João Auler, e naquela época diretor comercial, Dr. Eduardo Leite, me pediram que gostariam de conversar com o Dr. Zé Dirceu, porque a posição deles na área de engenharia eles sentiam-se desprestigiados frente às outras empresas de mesmo porte e estavam muito preocupados com as obras da Reneste, das quais eu não participei. Então, houve em minha casa um encontro desses dois dirigentes da Camargo Corrêa, onde estava o doutor Zé Dirceu, e quando entrou o assunto da Camargo Corrêa especificamente, eu me retirei para que eles pudessem conversar com mais liberdade. Entendi. Perdão, doutor. Não, imagino. O senhor, no início, disse que o senhor Renato Duque lhe deu autorização para que fosse feito um repasse de 4 milhões ao senhor Zé Dirceu. E que uma pessoa... Interrompeu por causa do tamanho do áudio aqui. Claro, perfeito. Perdão, já retomamos.